Graça e paz a todos, amém? Feliz de estar aqui com Jesus nesta noite. Glória a Deus, que a paz esteja convosco que estão aqui e convosco que estão aí do outro lado, nos acompanhando através da internet, amém? Podemos assentar, daqui a pouquinho nós vamos estar adorando mais ao Senhor e celebrando também da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Noite abençoada, noite de Santa Ceia, noite de nós temos o nosso momento de encontro com Deus. Quero compartilhar dessa palavra com vocês já. E Deus tem colocado no meu coração essa semana. Existem momentos que nós meditamos na palavra do Senhor e fica algo marcado forte no nosso coração, para que nós não temamos diante das nossas dificuldades. E essa é a palavra que a gente vai compartilhar já, em nome de Jesus, e vai ser edificante para a sua vida, amém? Só quero passar recadinho, quinta-feira agora, mais uma ministração para você estar acompanhando através do YouTube, uma ministração poderosa para a tua vida, mais uma ministração de Mateus capítulo número 5, discipulado Sermão do Monte. Obrigado, minha baixinha, Deus abençoe, viu? Mais uma ministração, discipulado o Sermão do Monte. Então nos acompanhe. São ministrações poderosas para a tua vida. Você que já se inscreveu no YouTube e está acompanhando, compartilhe com outras pessoas. E você que ainda não entrou no YouTube, não acompanhou nenhuma dessas ministrações, está perdendo seu tempo, irmão. Você precisa assistir essas ministrações, eu tenho certeza que vai edificar poderosamente a sua vida. Então se inscreva no nosso canal, Apóstolo Adilson Ferreira, e você vai estar acompanhando as nossas ministrações de discipulado, não somente de Mateus 5, tem várias outras ministrações poderosas para a tua vida, todas as ministrações que nós fazemos aqui durante os nossos cultos, depois o presbítero edita, o comecinho, o final, e coloca sempre lá no YouTube para você estar acompanhando. Tem ministrações maravilhosas, eu tenho certeza que de alguma maneira Deus vai falar através dessa palavra ao seu coração. Então não perca, esteja conosco, nos acompanhando. Toda quinta-feira tem um vídeo novo sobre Mateus capítulo 5, 6 e 7, tá bom? Então nos acompanhe lá. Sexta-feira agora, nós teremos o nosso encontro de oração aqui na Igreja Apostólica Efrata. É muito bom orar, é muito bom falar com Deus, e eu quero convidar você nessa sexta-feira, todos vocês que são membros da Efrata, ou você que gosta de orar, de clamar ao Senhor, coloque sua máscara, venha para a igreja e nós vamos estar juntos orando, clamando ao Deus do céu, porque Ele tem poder de mudar toda e qualquer situação. Então convido você nessa sexta-feira a partir das 8 horas a estar aqui conosco, orando, clamando e adorando ao Senhor, amém? Convidado especial, a partir das 8 horas, vem estar conosco e vai ser bênção para você. Domingo, 10 horas da manhã, nós teremos culto manhã com o Espírito Santo. Não perca, venha também receber da palavra de Deus, se você puder vir, colocar sua máscara e vir, 10 horas da manhã nós teremos culto presencial aqui e também online, tá bom? Então você fica bem à vontade, tanto para acompanhar de casa, como se você quiser vir até aqui, venha e esteja cultuando fisicamente aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe, obrigado por você estar nos acompanhando, obrigado por você já ter acessado o nosso canal no YouTube, obrigado por você sempre, o pessoal que está sempre acompanhando as nossas lives, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? E hoje, como prometido, vou ministrar uma palavra que, na maioria das vezes, quando toca nesse assunto dessa palavra aqui, muitas vezes é só estudado ele em aulas de teologia, é um assunto estudado muito em sala de aula. Então eu vou fazer algo bem rápido para a gente não ficar como um estudinho de sala de aula. Mas uma coisa para gravar no seu coração, para você ver que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus está no controle de todas as coisas, amém? Nós vamos falar hoje sobre um episódio na vida de um rei que vai nos mostrar quem é Deus e como ele trata o ser humano em muitas situações. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Abre aí em Daniel e nós vamos ler capítulo de número 4. Nós vamos ler versículo 18 em diante. Capítulo 4, versículo 18 em diante. É a nossa leitura. Seria uma leitura do capítulo 4, versículo 1 em diante. Mas, só para você ter o teor aqui, nós vamos ler do 18 em diante, tá bom? Que é o tema da nossa pregação aqui. Este rei é um rei muito interessante falarmos sobre ele.
ele é o rei que inicia o livro do profeta Daniel. Mas quem é esse rei? Esse rei, preste atenção nisso para você ver como que esses dias nós estávamos falando sobre as profecias do profeta Jeremias, e Jeremias, ele profetizou justamente sobre esse rei, um rei que viria levar o povo judeu cativo. Então esse rei é usado por Deus para cobrar o pecado de Judá. O povo de Judá, o povo judeu, como nós conhecemos, né, que é o reino do sul da divisão do povo de Israel. Eles pecaram contra o Senhor. Então Deus pede pessoal que está aí no fundo, por favor. Eu sei que vocês estão de máscara, mas fala mais baixo que eu estou ouvindo daqui. Por favor, presta atenção aqui. Então esse rei, ele é um rei que Deus usa a vida dele. E um dos confrontos que existe na cabeça dos profetas é como é que Deus, sendo santo, pode usar um rei ímpio que não tem aliança com ele para cobrar o povo que tem aliança com Deus. Não é uma doideira um negócio desse? Na cabeça dos profetas eles olhavam e falavam assim: Senhor, mas como pode um negócio desse? Uma pessoa que não tem aliança com o Senhor, que é o considerado como um ímpio, uma pessoa que não tem temor a Deus, uma pessoa que nem sequer se rende a Deus, que teme ou ama a Deus, Deus mesmo está usando ele para cobrar o povo dele. Então os profetas ficavam meio que assim pensando: Deus, o que o Senhor quer com isso? E Deus querendo cobrar o povo, mas também vai trazer um tempo de restauração. Mas é interessante como é que Deus lida com esse rei. E existe muito ensinamento, muita coisa legal para a gente aprender, para edificar nossa vida, no relacionamento desse rei com Deus. Porque esse rei é aquele que entra em Jerusalém, invade o templo, leva cativo uma nobreza do povo de Judá. Entre eles está Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus amigos. Levam eles, deportam eles para a Babilônia, levam os tesouros do templo do Senhor. E Daniel se sobressai junto com seus amigos no meio dessa nação, e Deus honra a vida de Daniel. Quando eu leio este livro eu falo: meu Deus do céu, que homem honrado é Daniel. Um homem que atravessa gerações, atravessa reinados, e Deus sempre honra ele. Deus sempre honra uma pessoa fiel. Isso nós já aprendemos para a nossa vida, é só aplicar. Deus sempre vai honrar você na sua fidelidade. Amém? Diga assim comigo: Deus sempre honra os seus fiéis. Meu irmão, Deus nunca falhou com fiel algum. Você não vai ser o primeiro, eu não vou ser o primeiro que Deus vai falhar. Deus não vai falhar jamais. Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida, na nossa vida. Amém? E eu olho a história, irmãos. Nós muitas vezes nos perdemos no nosso tempo. Mas quando nós olhamos a história dentro do livro de Daniel, nós vemos um Deus que tem todo o poder em suas mãos, o Deus que é dono do tempo, o Deus que é dono da história. A história não foge das mãos de Deus. Talvez você, olhando para a sua vida, olhando para as histórias que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós vamos vivendo, parece que saiu do controle, mas não saiu do controle. Deus continua tendo controle de todas as coisas. Eu sempre falo assim com Deus: Senhor, no meio das dificuldades que eu não tenho resposta, eu te peço, me mostra aonde estão as tuas mãos, aonde que o Senhor está agindo, porque Deus, ele não para, Deus, ele está sempre agindo, Deus está sempre trabalhando. Deixa eu dizer uma coisa para você: você dorme, nós dormimos, descansamos, nós nos cansamos, né? Viramos a noite, uns conseguem dormir mais, outros conseguem dormir menos, não importa. Mas ainda que você dormindo, o mundo espiritual não para. Amém? O mundo espiritual não para jamais. É igual às vezes, né? Hoje não tanto assim, mas ainda há um certo movimento. São Paulo é uma cidade que para? Não para, não para, é madrugada, é noite, é dia, sempre tem movimento, horas maiores, horas menores, mas sempre tem movimento. O mundo espiritual, quando você está dormindo, Deus continua trabalhando, anjos continuam trabalhando, demônios continuam trabalhando, são batalhas travadas contra e a favor de você, amém? E enquanto você dorme, Deus cuida de você. Enquanto você dorme, anjos batalham pela sua vida.
para você estar aqui, para essa igreja estar aberta, para eu estar pregando aqui, irmãos, há uma batalha espiritual. Você não vê, mas ela existe. Amém? E se formos falar sobre essas batalhas espirituais, nós vamos ficar presos aqui no livro de Daniel e fazer um seminário hoje para falar sobre batalha espiritual. Porque Daniel ora e só vem receber resposta da sua oração depois de muito tempo. Mas Deus já tinha ouvido. Deus ouve a nossa oração. Há um tempo para que a resposta venha, porque há uma batalha para que aconteça essa resposta chegando na sua vida. Mas é interessante que a história desse rei, ele é aquele que levantou uma estátua também. E ele disse que todos deveriam adorar essa estátua, porque esse Deus, esse rei Nabucodonosor, ele não conhecia Deus como Deus único e eterno. Ele era adorador de outros deuses, né? Então, você percebe que ele é um rei megalomaníaco, doido. Ele gosta de achar que ele é o tal. Ele percebe que por ele ter tido vitória sobre o povo de Judá, então ele vê que ele é poderoso. E Babilônia é um império babilônico conhecido na visão da estátua que Deus dá para Nabucodonosor, é a cabeça de ouro, um império muito rico, poderoso e forte. E este rei percebe isso. Ele vê a fortaleza do seu poder, ele vê o seu poderio com o pessoal dele de conquistar várias cidades, e Deus permitiu que isso acontecesse. É interessante nós olharmos a história, eu digo que é muito história de aula de teologia, porque fala justamente de atravessar reinos. Se você tem curiosidade, no capítulo de número 2 de Daniel, fala sobre essa história onde Deus dá uma visão para esse rei, e esse rei perde o sono. Imagine você numa condição dessa. Por isso que eu tenho admiração muito grande por Daniel. O rei, ele é tão doido, que ele tem um sonho da estátua e ele não consegue entender o sonho da estátua. E ele chama todos os sábios, os magos que ele trouxe para dentro da nação dele. E aí ele faz um desafio que eu e você ficaria desesperado. E é isso que a gente olha para Daniel e fala, que homem de Deus. Ele diz, olha, tive um sonho, olha, tem que ser muito profeta. Tive um sonho, não vou contar qual é o sonho, e se você é uma pessoa que realmente tem entendimento, o seu Deus é um Deus que te dá revelação, você vai ter que revelar para mim o que foi que eu sonhei e o que significa. E se vocês não fizerem isso, vocês são tudo picareta, eu vou matar todo mundo. E dentre eles estava Daniel. Quando Daniel fica sabendo disso, ele diz, olha, me dá só uns dias para me orar um pouquinho, que eu vou falar com Deus, e o meu Deus me dará a resposta. E ele vai e ora, pede para os amigos dele para entrar em oração, e Deus dá a revelação. Preste atenção nisso. É importante sabermos disso. Não é só historinha, só para você entender o teor da ministração que eu quero compartilhar com você. Deus dá para Nabucodonosor uma visão que ele não entende, mas a revelação dessa visão que ele não entendeu foi dada para Daniel. Daniel vem e revela para ele, sem saber do sonho do rei, começa a contar ponto a ponto do que o rei tinha sonhado. O rei não abriu a boca para nada. E Daniel começou a falar para ele, olha, o sonho que você teve não é sonho que alguém possa interpretar. O Deus do céu te deu um sonho. E a interpretação desse sonho é essa aqui. A Babilônia, cabeça de ouro, o reinado dele, um dia iria cair. Após esse reinado dele, nessa estátua, ele tem um peitoral de prata. Prata é menos valor do que o ouro, mas ainda é forte. Ele está falando do império medo-persa que vai vir depois. Depois ele tem os ventres e os quadris, que é de bronze. Esse é o próximo reinado que vai vir, que é o reinado do Império Grego, terceiro reinado. Depois desse Império Grego, ele vai cair e vai vir o Império Romano. Depois do Império Romano, tudo está na estátua. Depois do Império Romano,
os pés da estátua e as pernas da estátua é ferro misturado com barro. Casamento misto, que eles não conseguiram, não dá liga. Barro com ferro não dá liga. 10 reinos nascem, são as 10 primeiras nações que vão se formar aí, né? A gente entraria mais a fundo nisso, mas se formam nas nações e nos continentes. Só que diz a palavra de Deus, segundo este sonho, que uma pedra vem e atinge o pé dessa estátua, destrói com essa estátua. Essa pedra veio do céu. Fala de Cristo, que é a pedra, e o reinado dele, que vem sobre todos os reinados. Mas a gente sabe que passamos pelo império, nós não, né? Mas a história já passou pelo império do Medo-Persa, já passou do Babilônico, já passou de Roma, já dividiu-se as nações. Cristo veio e agora vai vir o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Para não entrar em muitos detalhes. Uma história não está acontecendo? Houve a história do Império Romano? Sim ou não? Houve ou não houve? Houve. Se isso foi dito para Daniel nessa revelação, há tempos, há milhares e milhares de anos atrás, sabe o que significa? Que toda a história está nas mãos de Deus. Nada fugiu das mãos de Deus. Então, todos os acontecimentos no tempo do homem e na história do homem, há uma orquestração divina por detrás de tudo isso. Nós podemos não ver, mas olhando pelas Escrituras, nós vamos perceber essa história acontecendo. Sabendo disso, então, nós podemos definir o seguinte: primeiro ensinamento que nós tiramos: Deus está no controle do tempo, do homem e da história. O governo está em suas mãos e o mundo espiritual rege sobre o físico. Sendo assim, nem eu, nem você precisamos temer, porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, tem a história nas suas mãos. Não sei se você consegue entender muito bem isso dentro do seu coração. Que às vezes a gente quer entender aqui, mas não consegue entender aqui. Quer entender com a cabeça, mas não sente com o seu coração. Que o Espírito Santo coloque no seu coração o que é isso? Um Deus que está no controle de toda a história. É nós olharmos o que nós estamos enfrentando das nossas dificuldades com o coronavírus, ou com problema no governo, ou nação que levanta contra nação, ou um presidente que quer ser melhor do que o outro, ou um país que julga isso, outro que julga aquilo, outro. Não importa, Deus continua no controle de todas as coisas, e Cristo voltará e julgará todos os reinos e instalará o seu reino, que é sobre todo o reino, no qual, se você não entendeu, nós reinaremos com ele. Se você tivesse entendido mesmo, você dava um glória mais forte. Amém? Mas a gente vai entender ainda essa grandiosidade. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui, porque nós, agora vamos ler primeiro, né? Senão você não vai entender onde eu quero chegar. Daniel capítulo 4, versículo de número 18. Esse é um outro sonho que Deus dá para esse mesmo rei. Então o rei da cabeça de ouro da estátua, ele está reinando e é o poderoso. Só que um dia, Deus de novo fala com ele, através de sonho. Só que ele não entende. Você já parou para pensar nisso? Quem foi que falou com o faraó? Deus. Através do quê? De um sonho. Embora ele não entendeu. Quem falou com Nabucodonosor? Deus. Através de um sonho, embora ele não entendeu. Deus não precisa da gente para falar com alguém. Ele fala com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Amém? Mas olha só que interessante, para a mesma pessoa que Deus deu a permissão de trabalhar para ele, mesmo sem ele saber, Deus autorizou que ele conquistasse as terras de Judá, que prevalecesse, que fosse esse reino todo-poderoso. Ele começou a exaltar o coração dele. E eis o sonho que Deus dá a este homem, depois dele já ter levantado a estátua, depois dele ter convidado todas as pessoas a adorar a imagem que ele levantou, e quem não adorou, como Sadraque, Mesaque e Abednego, foi jogado dentro da fornalha. Ele viu Deus livrar eles, mesmo assim o coração dele não se dobra, e agora num sonho Deus fala com ele
algo terrível que ensina para você e para mim muitas verdades. Leia aí comigo, por favor. Ele mesmo dá esse testemunho. Não sou eu que estou inventando a história, não foi Daniel que inventou a história. Ele mesmo dá esse relato. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, o vi. Tu, pois, Beltesazar, dize, que é o outro nome, é o nome caldeu de Daniel. Dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho para os que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. Gente, presta atenção comigo nisso. Daniel é servo de Deus, mas Daniel é um homem. Imagine você sabendo que tipo de rei é esse, você entregar para ele uma profecia, uma palavra, uma revelação dessa a seguir. Então, quando Daniel olha para Nabucodonosor, e Nabucodonosor pergunta assim: não me esconda nada, o que foi que você teve de interpretação da visão que eu te passei? E aí ele fica em choque, perturbado, porque a profecia diz respeito ao rei. Então já pulei bastante parte para a gente ganhar um tempo aqui. E ele diz o seguinte: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e se fizeste forte, pois a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto a que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, contudo deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da tenra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, o decreto do Altíssimo que é vindo sobre o rei, meu senhor. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina sobre a terra. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e às suas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Versículo número 28. Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real,
pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fazer-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Amém? Vamos ler só até aqui, depois a gente vai pegando mais alguns pedaços aí. Preste atenção numa coisa que é aprendizado para mim e para você. Eu só compartilho aquilo que Deus fala ao meu coração. Então não sou melhor do que ninguém, e eu sei o quanto Deus nos chama para sermos tratados. Segunda coisa que nós tiramos de ensinamento aqui do texto é: Deus pode usar uma pessoa, seja ela ímpia, seja ela uma pessoa que tem aliança com Ele. No entanto, nós não podemos nos enganar. Somente ser usado por Deus não nos garante nada, porque aquele que é usado será cobrado por Deus. Nós aprendemos aqui na palavra que Deus usou a vida do rei, mas Deus também cobrou a vida do rei. Ser usado por Deus não é o que tem que tomar o nosso coração. Nós precisamos rever os nossos corações se nós nos exaltamos por sermos usados por Deus. Às vezes Deus nos usa numa palavra, às vezes Deus nos usa em alguma situação, e achamos que porque Deus nos usou, está tudo resolvido. Afinal de contas, Deus está com a gente. Serviço não salva ninguém. A Bíblia nos diz que Nabucodonosor foi usado por Deus. Quando a gente fala de ser usado, é ser instrumento, sim ou não? Não garanta a salvação em ser instrumento de Deus. É apresentar serviço a Deus. Aqui o rei, ele foi usado por Deus para cobrar um pecado. Mesmo sendo usado, Deus também cobrou o pecado dele. Pessoas podem ser usadas por Deus em determinados momentos. No entanto, Deus vai cobrar a soberba dessa pessoa. Esse rei se tornou o quê? Soberbo. Ele mesmo sobe no alto do seu palácio e começa a contemplar a grande Babilônia e começa a dizer: essa é a Babilônia que eu conquistei com o meu poder. Eu sou o tal. E naquele momento, no mundo espiritual, a boca dele abriu uma porta onde Deus permitiu que fosse cobrado o posicionamento dele. Veja só como é interessante que foi quando ele subiu e abriu a sua boca. Ele abriu a boca e a segunda palavra de Deus nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. O coração dele, cheio de soberba, foi apresentado a Deus dizendo: olha só o meu poder, olha o que eu sou, olha o que eu conquistei, olha quem eu sou. Pessoas que começam a se achar melhores umas do que as outras, o coração das pessoas se exaltam, elas se acham as tais, e Deus vem com juízo sobre elas. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Seu casamento, seu dinheiro, a casa que você mora, o carro que você tem, o dinheiro que você tem no banco, não te faz melhor do que ninguém. Ah, faz sim, apóstolo, que você não sabe como que é as coisas aqui nessa terra. Nós não estamos falando da terra, nós estamos falando do Deus que dirige a terra e o céu. Amém? Esse Deus que dirige os céus e a terra, ele cobra a soberba do homem. Olha só que nós aprendemos. Tiago capítulo número 4, versículo número 6. A Bíblia nos ensina, está escrito lá para nós, que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Tiago capítulo número 4, versículo número 6. Não devemos então avaliar o quanto nós somos usados. Preste atenção numa coisa: ser usado por Deus é uma alegria muito grande. Fala a verdade, se quando nós
adoramos ao Senhor com um instrumento ou pregamos uma palavra e aquela palavra flui. Quando você ora para uma pessoa, a pessoa é curada. Quando você faz algo em nome de Deus, isso não traz alegria para o nosso coração, sim ou não? Certeza que vai trazer alegria para o coração. Agora nós podemos confundir, porque é lícito que tenhamos alegria naquilo que aconteceu. O problema é quando nós julgamos o nosso relacionamento com Deus por aquilo que Ele faz através de nós. A Bíblia nos ensina, Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos aqueles que falam o nome de Cristo, nem todos aqueles que pregam o nome de Cristo, nem todos aqueles que muitas vezes são usados, porque Deus faz valer a palavra dele, para pessoas, são pessoas que realmente acessarão ao céu. Eu preciso olhar para a minha vida, você precisa olhar para a sua vida, não avaliando ela pelo trabalho que você faz, mas pela obediência que você tem à palavra de Cristo. Às vezes nós valorizamos o trabalho, mas não olhamos, não prestamos atenção na obediência. Quando nós pregamos a palavra dizendo que Deus vai cobrar algo, nós não podemos nos esquecer que esse algo também será cobrado de nós. Quem está entendendo? Por isso que Jesus nos ensina, e a gente vai passar por essa ministração também, dentro da ministração 5, 6 e 7 de Mateus, que você tem que tomar muito cuidado quando você julga as pessoas, porque a mesma medida que você julga, você será julgado. Quando você exerce misericórdia, você recebe misericórdia, porque Deus vai exercer com você segundo aquilo que você está exercendo com as pessoas. É muito interessante. Quem já orou o Pai Nosso? Eu já orava o Pai Nosso? Quem já ouviu as pessoas dizendo assim, ora um Pai Nosso para Deus abençoar a sua vida? Meu irmão, a partir do dia que você ouvir eu pregar a ministração do que é o Pai Nosso, você vai rever seus conceitos. Porque uma das partes do Pai Nosso que nós falamos é, perdoa-nos como nós temos perdoado. Então, a resposta do Pai Nosso, você precisa analisar o que você orou. Não é uma reza, é uma oração, não é uma repetição. Você precisa entender. Não adianta eu ensinar você a orar o Pai Nosso. Nós precisamos aprender a viver o Pai Nosso. Nós não precisamos aprender a orar somente, nós precisamos aprender a se posicionar diante da nossa oração. Nós não podemos aprender a pregar somente e prestar um serviço a Deus. Nós precisamos aprender a palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Quem está entendendo? É isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. E tem outras passagens, como Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. Aquele que ouve a palavra, mas se faz como ouvinte esquecido, esse vai falir na sua obra. Mas aquele que ouve a palavra, aquele que coloca no seu coração e aquele que pratica, aí é o correto. Não adianta nada a gente se validar nisso, de trabalho. Diga para a pessoa que está um pouquinho distante de você, não se valide no trabalho. Olha o quanto você está praticando. Já parou para pensar nisso? Olha o quanto você está praticando daquilo que você fala. É palavra para mim, irmão. E a Bíblia nos ensina ainda que quanto mais nós sabemos, mais nós seremos cobrados. Você viu como o profeta Natan chegou até Davi? Você tinha de tudo. Tudo que você precisava, você tinha. Não havia necessidade de você fazer o que você fez, Davi. Não havia necessidade nenhuma, você é uma pessoa que conhece, você é uma pessoa que recebeu, você é uma pessoa que teve tudo aquilo que seu coração desejou e você se perdeu, Davi. Davi foi cobrado em cima daquilo que ele já conhecia, daquilo que Deus já tinha dado para ele. Assim Deus também não leva em conta o tempo da ignorância, mas depois ele vai vir cobrar em cima da sua maturidade, do seu conhecimento. Quem está entendendo? Quem muito conhece, muito será. A quem muito é dado, mais lhe será. Se você não dá conta do pouco, para que quer muito de Deus?
Precisamos dar conta do pouco que Deus colocou nas nossas mãos. Se você não conseguir cuidar daquele pouco que Deus coloca nas suas mãos, não adianta você ficar olhando coisas grandes, você não cuida do pequeno. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então não avalie o quanto somos usados. Avalie na sua vida o quanto você obedece à palavra de Deus. Tem gente que fala, tá vendo, eu fui usado, irmão. Às vezes o pastor pode cair num erro. Você viu o tamanho da minha igreja? Viu quantas pessoas? Você viu o altar? Você viu isso? Você viu aquilo? Você viu aquilo outro? Eu sou homem de Deus. O homem de Deus não é avaliado pelo exterior. O homem de Deus, além de ter esses valores exteriores, Deus avalia ele. Às vezes eu fico pensando, né? As pessoas encontram a gente e falam, não, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não é uma responsabilidade muito grande esse título? Sim ou não? De dizer, sou homem, sou uma mulher de Deus. A pessoa está acreditando que você é justamente aquilo que as palavras dela estão dizendo. Mas Deus não conhece a verdade do nosso coração? Sim ou não? E é nessa verdade que Deus vai falar com a gente. Não é na nossa performance, mas no nosso trabalho. Porque foi assim que ele falou com o rei Nabucodonosor. Não é no trabalho que ele estava exercendo. Deus cobrou ele, assim como cobrou o povo de Judá. Amém? Outra coisa que nós aprendemos. Aquele que tem o tempo em suas mãos, decide rasgar o céu a favor de cada um de nós na pessoa de Jesus Cristo. É interessante que em Daniel capítulo 4, versículo 34 ao 37, vamos ler aí. Acharam? A Bíblia diz que na história que esse homem fica doido. Ele fica parecendo um lobisomem. Dizendo assim, resumidamente para você entender. Ele vai habitar nas matas. Passado 7 tempos, sobre ele vai ser restaurada a consciência dele e ele vai fazer uma coisa muito interessante aqui. Eu não sei, para mim, o que ele está dizendo, por confiar em Deus, por acreditar no meu Deus, diante de tantas dificuldades que nós temos na vida e tantas notícias que chegam para nós, essa palavra aqui anima o nosso coração. Olha a declaração que o rei tem. Versículo 34 e 37 diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei aos céus meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino, voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam em soberba. Cuidado, Deus sabe como tratar o soberbo. Imagine como Deus tratou a vida de Nabucodonosor. Se você é soberbo, eu não sei como, nem de que maneira, Deus vai te pegar e vai tratar, para você reconhecer que Ele tem poder nos céus e na terra, e Ele humilha e abate a quem Ele quer, com o intuito de salvação.
Muitas pessoas, ao olhar para a vida de Nabucodonosor, na primeira eu vejo que ele não se converteu não, mas nessa daqui parece que ele se converte. Daqui para frente não vai mais falar da história dele, vai vir o neto dele, o Beltesazar, Belsazar, que quer fazer uma bagunça também e recebe uma prova de Deus também, porque Deus vai lá e escreve na parede que o reino dele já era também, porque ele estava escarnecendo de Deus com os tesouros do templo do Senhor. E Deus dá um jeito de falar com as pessoas. E nós precisamos rever justamente esses nossos conceitos. O que é que Deus busca? Não adianta orar e ser soberbo, não adianta buscar a Deus sem liberar perdão, não adianta querer ter resposta boa de Deus, porque houve resposta para o posicionamento do rei, mas não era uma resposta muito boa. Mas não adianta queremos uma boa resposta para Deus, de Deus, com um posicionamento contrário à palavra dele. Davi mesmo nos ensina no Salmo 51, versículo 17, que é um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Vamos ler esse daí. 1 Crônicas 29, 11. Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há no céu e na terra, teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltastes como chefe. É interessante ter essa visão sobre a pessoa de Deus, porque nós podemos descansar nele, nós podemos saber que o nosso Deus continua no controle da história, da vida, da humanidade, nada lhe fugiu das mãos, então nós não precisamos nos desesperar, e sabemos, conforme diz a palavra, que agindo Deus, quem pode impedi-lo? Se Deus decidir fazer, ninguém o impede. Aquilo que Deus ordena no céu é recebido na terra. Deus dá ordem aos seus anjos. Deus, ele envia anjos para batalhar com a gente. Nós olhamos na palavra de Deus recheada de situações. Veja que quando Josué ele teve que enfrentar a batalha, ele não foi sozinho, Deus enviou ali um ser, e muitos têm ele como a aparição de Jesus no Antigo Testamento, tanto que quando Josué ele olha, ele vê um homem enorme do lado dele, ele fica preocupado e pergunta: tu é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Ele fala assim: eu não sou nem dos inimigos, nem sou de vocês, eu sou príncipe de Deus e desci para batalhar agora em nome de Deus. Olha como o mundo espiritual acontece. Às vezes nós estamos olhando as coisas físicas somente, mas o mundo espiritual está se movendo neste momento, e este mundo espiritual, Deus coordena ele. Deus está no controle dele, Deus coloca limite em todas as coisas, Deus libera coisas, Deus permite coisas, e Deus impede coisas, Deus envia anjos, anjos batalham, demônios batalham contra a igreja, contra pessoas, milhares de situações, e Deus continua no controle, podendo te livrar e te dar certeza de salvação, e você poder descansar nele. Isso nos faz ficar em paz. Quando Jesus diz para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e Ele enviaria os anjos e me livrariam daqui. Ninguém teria poder sobre a minha vida. Porque quando Deus quer livrar, ninguém prende o servo dele. É interessante que quando Paulo e Silas estão na prisão, os homens prenderam, mas Deus queria libertar. E eles adoravam a Deus, independente se forem libertos ou não, eles estavam adorando a Deus. Eles não tinham a intenção de adorar a Deus para serem libertos, eles adoravam a Deus porque estava dentro do coração deles o desejo de adorar, e Deus decidiu libertar eles. Pedro estava dormindo, um anjo veio, ele pensou que estava sonhando, um anjo tira ele de dentro da cadeia, coloca ele fora da cadeia, e aí: vai Pedro, acorda. Aí que ele entende o que está acontecendo e vai embora. Quando Deus quer livrar alguém, Ele entra com providência. Quando Deus quer reescrever uma história, Ele entra com providência. Agora diz para mim, ter medo de quê? Ter medo de quê? Se Deus está no controle de todas as coisas, inclusive
da nossa vida. Amém? Deus está no controle da sua vida? Deixa eu ler um texto para você. O que Deus espera de você e de mim? Abre aí Deuteronômio capítulo 10. Qual a parte que nos cabe? Vamos ler essa passagem aqui que foi algo que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar, para depois a gente tomar a Santa Ceia do Senhor. Capítulo 10, versículo 12 em diante. Agora, pois, ó Igreja do Senhor Deus Todo-Poderoso, dizendo na tradução aqui que é do Antigo Testamento, é Israel. Israel representa a igreja do Novo no Antigo Testamento. Então ele diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu hoje te ordeno para o teu bem. Eis que do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há. Entretanto, o Senhor se afeiçoou dos teus pais para os amar e escolheu a tua descendência depois dele, isto é, a vós dentre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Deus, Ele não aceita suborno. E o que Ele pede de mim e de você é que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nada mais do que isso. Amar a Deus, temê-lo, amar sobre todas as coisas da nossa vida, porque Ele é o Deus dos deuses. Ele tem todo o poder em suas mãos. Às vezes, nós na igreja perdemos essa noção. Às vezes nós nos acostumamos tanto a uma simples palavra, a coisas tão simples na nossa vida, que não temos noção de quem é que nós servimos. Quem é esse Deus? Dá para entender isso? Um Deus que tem a história nas suas mãos. Imagine só você pensar nisso. Você tem alguma coisa para ter medo na sua vida? Se você tem um Deus que está no controle de todas as coisas? Quando a gente perde essa noção, é o momento que a gente começa a ter medo de tantas coisas na nossa vida. A paz que Jesus disse que nos dá é uma paz em meio à guerra. Se você procurar no dicionário o que significa paz, significa ausência de lutas. E Jesus disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz que eu dou excede esse entendimento. Como pode existir lutas e a gente ficar em paz? Como pode uma pessoa estar presa em nome de Cristo e estar em paz adorando a Ele? É porque a paz que está sobre a vida do cristão não vem de fora, ela vem de dentro, da habitação do Espírito Santo de Deus. Mas se a gente ficar se relacionando somente com o serviço, não vai dar certo. Temos que se relacionar verdadeiramente com Deus. Não é apresentar o trabalho, é o trabalho ser o resultado do nosso relacionamento com Deus. Apóstolo, mas como que pecadores e pessoas falhas vão ter condições de se relacionar com Deus? Deus já sabia disso, por isso Ele entregou Jesus Cristo numa cruz para morrer por você e por mim, para que nós pudéssemos estar na presença dEle como filhos, confiar nele, descansar nele. Então eu quero convidar você nessa noite, se você tem dificuldades, se você tem lutas, não importa qual seja, confia em Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge
Nada foge. Quando Jesus ensina que nós podemos descansar em Deus de tal maneira que Deus cuida de pássaros, Deus cuida de animais, Deus cuida de plantas, e nós temos maior valor ainda, e Deus cuida de cada um de nós como filhos, com proximidade, e Ele sabe do que é que você precisa. Você acredita que Deus sabe do que você precisa? Então descansa nele. Deixa eu convidar você a se colocar de pé nesse momento, para a gente orar. Uma palavra que eu quero pedir que Deus finque ela no seu coração. Porque quando a gente olha essa história toda e vê Deus no controle da história, pelo menos para mim, me faz descansar. Em saber que, como aconteceu com Daniel, olha só que nível de vida que Daniel tinha. Mudou o governo. Mudou o reinado. Mudaram os impérios. Mas Daniel continuou firme e honrado. Olha que interessante. Todos os dias, uma das coisas que mais me agonia é conseguir acertar o meu relógio com o relógio de Deus. O que mais agonia é que a gente tem tanta coisa para fazer na terra, que parece que o nosso time está diferente do time de Deus. Daniel era um homem e ele tinha as coisas dele para fazer. Ele era um governador. Um governador tem bastante coisa para fazer? Tem. Ele era um homem de oração, tanto que ele foi colocado numa cova justamente para o seu posicionamento com Deus dele. Orar normalmente, nada impediu ele de orar. É interessante olhar para a vida de Daniel e ver como que ele se movia no tempo de Deus. Ele não fazia nada sem a ordem de Deus. Ele vivia no tempo certinho. Quando Deus não respondia, ele continuava buscando, até que Deus trouxesse a resposta. Quando as pessoas se levantavam contra ele e jogavam ele, como aconteceu no próximo no outro reinado que vai vir, quando Dario vai reinar, está lá Daniel, honrado. E o rei tem uma afeição muito grande por Daniel. O anjo, quando ele vem falar com Daniel, ele diz: Daniel, homem muito amado no céu. Os céus falam ao seu respeito. Os céus falam ao meu respeito. Sabia disso? Não sei se você tem noção disso. Mas segundo Paulo nos ensinou, que há uma nuvem de testemunhas a nosso respeito. É como se tivesse um buraco no céu e o céu olhando para você. E parece que os anjos, as multidões celestiais torcendo para dar certo. Existe também na multidão espiritual alguns gadarenos que querem que dê tudo errado. Forças opostas, aquela briga. E aquela expectativa, se nós vamos sucumbir ao erro ou se nós vamos continuar firmes servindo ao Senhor. Parece que o céu se rasga. E Daniel vai orar normalmente, abre a sua janela e há aquela trama toda para levar ele preso. E como o rei tinha selado, na lei dos Medo-Persas não podia voltar atrás. Daniel, armaram uma quizumba para você. Fizeram uma armação para você, Daniel. Ele falou assim: esquenta a cabeça não, rei. Cumpre a palavra. Eu fico imaginando a cena. Ele descendo numa cova cheia de leões, sem temer nada, confiando em Deus. Não era pitbull, gente, era leão. E chegou lá, ele passa aquela noite toda. O rei jejua, ora pela vida de Daniel, porque fala: meu,
armaram contra ele. No outro dia, cedinho, quem está na porta gritando lá? O rei. Daniel, Daniel, você está vivo aí? O seu Deus pôde te livrar. Ele só responde: lógico que pôde. Ele continua no controle de toda a história, de toda a vida. Ele sabe que eu fui íntegro. Você acha que o meu Deus deixaria eu morrer nessa cova? Eu sei que o meu Deus tem a história nas mãos dele. Eu sei o que está acontecendo, rei. Mas Deus viu a integridade do meu coração. Eu sou uma pessoa fiel, sou uma pessoa posicionada, e Deus sabe da minha fidelidade. E Deus não me deixaria morrer na cova dos leões. Tira essa pedra logo. E Daniel sai. Só que como os leões tinham passado em jejum, ao entrar, as pessoas e as famílias daqueles que acusaram Daniel e fizeram toda essa armação, eles não chegaram ao fundo da cova, que os leões destroçaram aqueles homens. A maior alegria do fundo do meu coração, com toda a pureza que Deus conhece o que está dentro, você pode jogar fora. Não é a alegria de ver aqueles homens destruídos, nenhuma. É de saber que Deus ouviu o servo dele fiel lá dentro. Quem foi destruído é consequência, não foi pelas minhas mãos. É saber que Deus ouve o fiel, quem tem aliança com ele. Se hoje você está numa cova, se você hoje se sente sozinho e armaram muitas, eu não estou falando nem de seres humanos, às vezes Satanás armou um laço para você. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é fiel para te livrar do laço do passarinheiro. Deus tem poder, Ele continua no controle de todas as coisas, é só você confiar em Deus. Vamos orar neste momento? Convido você a fechar os seus olhos neste momento. Convido você a orar. Deus é aquele que está contigo e te amou de uma tal maneira que Ele fez o que era preciso para te salvar, para te perdoar. E nesta noite é noite de Santa Ceia do Senhor. E nós vamos orar neste momento e nos preparar para a Santa Ceia. Chama o Ministério de Louvor para a gente adorando ao Senhor, e vamos orar também em nome de Jesus. O presbítero vai estar ministrando a Santa Ceia neste momento, em nome de Jesus. Diante dessa palavra, ore ao Senhor, fale com Deus e depois tome da Santa Ceia. Não seja soberbo, não. Tire essa soberba do coração, se alegre em Deus, seja humilde, arrependa-se e liga a tua vida aos céus neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém?